nessa noite é: o que é ter fé? Eu acredito que é muito importante nós meditarmos sobre o que é ter fé, porque os momentos de angústias, e principalmente o cenário em que se encontra o nosso país, é um cenário que exige fé, né? Exige a fé que traz, né, firmeza e convicção. Porque a carta aos Hebreus nos pontua que, capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a confirmação das coisas que se esperam. Traduzindo, eu não estou vendo, eu não estou sentindo nada. Traduzindo, eu tenho firmeza e convicção. Eu não abandono a minha esperança. Então, por isso que é tão importante nós meditarmos o que é ter fé. Porque a fé, basicamente, não somos nós que fomos a regra dela, mas é o Deus em quem nós temos fé que põe os limites da fé. Por quê? Porque o propósito da fé é agradar a Deus. Hebreus, capítulo 11, não sei se é o versículo 5 ou 6, lá diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o propósito último da fé é agradar a Deus. Então, a fé, ela não vem para me agradar. E nem pelo fato de que eu estou satisfeito com a minha fé, significa que eu vou agradar a Deus. Porque às vezes eu estou satisfeito com a minha fé, mas Deus não está satisfeito com a minha fé. Porque é necessário que, se cremos nele, creiamos que ele é galardoador e recompensador dos que o buscam. Olha só. Por meio dessa fé que agrada a Deus, ele mesmo que se propôs, ele mesmo que se propõe a galardoar, a recompensar quem busca ele. Louvado e engrandecido seja o Senhor. E as bênçãos são variadas, as recompensas são variadas, de ordem espiritual, de ordem material, familiar, profissional. Olha só, meu irmão e minha irmã. Por isso é tão importante eu entender o que é ter fé. Tiago, capítulo 2, e o versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Olha só, muito interessante. É uma epístola escrita por Tiago. Esse Tiago, ele não era o irmão de João, o apóstolo, um dos 12 apóstolos originais de Cristo. Esse Tiago aqui, ele é o meio-irmão do Senhor. Também é um apóstolo, um dos 12 apóstolos originais. Ele não é aquele outro Tiago, irmão de João, também um dos apóstolos originais, né? E ele escreveu, o propósito dele, que ele estava escrevendo, é para os judeus do que era chamado diáspora. E aqui eu uso o termo judeu numa figura de linguagem para especificar a nação de Israel, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, Tiago, ele tinha um propósito de escrever para as 12 tribos que haviam sido dispersas, né? E como elas haviam sido dispersas? Não é as que foram dispersas no ano 70 depois de Cristo, com a invasão de Jerusalém e o cumprimento da profecia de Mateus 24, né? Tempos angustiosos para Jerusalém, em que começaria o princípio das dores. É a inauguração do princípio das dores, o fim dos tempos. Mas ele estava escrevendo para aqueles que foram dispersos na invasão da Assíria, né, que invadiu Israel, as 10 tribos do norte, no ano mais ou menos 700, século 8 aí, antes de Cristo. Então ele estava escrevendo para eles. E o que é que se importa para o ensino? Tudo. Porque ele estava escrevendo tanto para os judeus naturais, quanto para os prosélitos, aqueles que haviam aderido à fé no Deus de Israel
e nos benditos mandamentos do Senhor, a Torá, o Antigo Testamento, né? Então ele estava escrevendo para eles. Por isso é interessante nós observarmos que o apóstolo Tiago, ele utilizou a expressão obras, não somente. Suísa Oliveira, esposa do meu companheiro, Hamilton. Pai, eu tô com saudade de você que vocês nem imaginam. Eu tenho que ir bem aí fazer uma visita para vocês de novo, viu? Passei pela cidade de vocês, não fui aí. Eu tô devendo essa visita, né? Obrigado pelo carinho, um abraço. Deus abençoe a família de vocês e nos guarde nesse momento tão difícil. Tiago, ele estava escrevendo não só sobre as obras, ou seja, aquilo que a lei do Senhor mandava no Antigo Testamento, mas ele também estava escrevendo acerca de obras que eram formalidades, práticas religiosas, que iam além do que a lei do Senhor ordenava, que vinha por meio de quê? Do Talmud, né? Que são comentários ali da lei do Senhor, a forma de se interpretar a lei do Senhor, né? Então ele estava escrevendo, então isso aqui vem para mim e para você. Por isso que eu estou pontuando, tanto que é interessante, o que é ter fé. Porque, em primeiro lugar, de que tipo de fé eu estou falando? Eu não estou falando, assim como Tiago, da fé que é uma fé natural. Por exemplo, eu acredito que uma ponte não vai cair se eu passar por ela. O que vai acontecer? Eu passo por ela. Eu tive fé. Eu acredito, mas é muito bom. Eu acredito que se eu misturar dois tipos de comida, eu não vou passar mal. É um tipo de fé. Tá? Eu acredito na sorte, eu acredito no poder do universo, eu acredito que o evolucionismo é de verdade, né? Então são pontuações aí, são tipos de fé, tá? São tipos de fé. Mas eu não estou falando desses tipos de fé, eu estou falando da fé bíblica. Então, às vezes você vai pensar aí, mas o que esse irmão está falando? Não, eu não estou falando de outra fé, eu estou falando da fé bíblica, que é a mesma fé que Tiago está pontuando aqui, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, é um questionamento. Nós podemos entender o seguinte, eu tenho aqui a água no copo, o que eu adianta ter a água se eu não tiver o copo? É muito difícil eu reter um líquido sem o copo ou sem um recipiente. Da mesma forma é a fé. A fé ela precisa de um corpo, ela precisa de algo que venha exteriorizar ela, venha materializar ela no mundo. E a forma por meio da qual a fé se materializa é por meio das obras. Só que nós sabemos que a fé ela não vem das obras. Mas a fé, ela é aperfeiçoada, ela é confirmada por meio das obras. Por isso é o grande debate, né? O que é fé? O que é ter fé? Ter fé é diferente de receber a fé. Tem a outra live do culto de ensino, o que é justificados em Cristo Jesus, eu trato sobre da onde vem a fé. Vai lá no meu canal do YouTube, Suficiência das Escrituras. Está lá, o tema é Justificados em Cristo Jesus. Canal do YouTube, Suficiência das Escrituras. Porque a fé, ela vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porém, só isso não basta para Deus. Olha só o que Tiago escreve. Versículo 22, versículo 21 do capítulo 2 da Epístola de Tiago. Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Versículo 22. Bem vê que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, completada. Então não basta dizer, eu tenho fé, eu tenho que manifestar a minha fé. Só que a minha fé não vem das minhas obras. A minha fé tem que se basear na palavra de Deus. Aonde está isso? Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então a fé nasce, a fé bíblica nasce ouvindo a palavra de Deus. Não nasce ouvindo achismo.
não nasce ouvindo teorias. A fé bíblica pura, ela nasce ouvindo a palavra de Deus. Só que essa minha fé, ela se torna agradável a Deus, aperfeiçoada, completada por meio das ações que eu realizo por meio dessa fé que nasceu em mim, vindo da palavra de Deus. Eu creio que essa introdução deu para entender, né? E aqui eu quero entrar já no tópico 1, eu não vou demorar muito. Tópico 1, a fé bíblica se manifesta em obras. Irmão, eu bato cabeça para montar isso aqui, os irmãos não imaginam. Eu bato cabeça, não é pouco não, para montar isso aqui. Quem puder abrir a sua Bíblia, Tito, Epístola a Tito, é antes de Hebreus, Epístola a Tito, antes de Hebreus, capítulo de número 1. O Senhor me chamou a atenção esses dias, eu fui ler essa Epístola a Tito, e eu tive essa iluminação. A fé bíblica, ela se manifesta em obras. Nós já vimos isso, isso é uma doutrina. Então, ter fé é agir por meio dessa fé que nasce ouvindo a palavra de Deus. Então, eu já provei em Tiago que a chamada nossa, para nossa fé ser aperfeiçoada, ela ter valor para Deus, eu tenho que ter atitudes. Tito, capítulo 1, e o versículo 1 e 2 comprova ainda mais do que eu estou pontuando. Olha só. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, olha só, segundo a fé dos eleitos de Deus, conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, ou seja, de acordo com a piedade. Então, de nada aproveita tanto eu conhecer, quanto dizer que tenho fé, se não é de acordo com a piedade. Irmã Alaide Martins, a paz do Senhor, saudade, meu irmão. Sempre estava junto nas lives aí, né? Então, Tito, no capítulo 1, versículo 1 e 2, diz que a minha fé, ela tem que ser segundo a piedade. E onde é que está provando isso aí, que tem que ter obras para a fé ser aperfeiçoada e ter valor para Deus? Irmão, a palavra piedade, do grego original utilizado, é eusébia, principalmente aqui. O grego original é eusébia, e significa respeito moral. Respeito moral, ou seja, as convicções interiores que me levam a agir. Respeito moral a Deus. Quando Paulo escreveu aqui que é segundo a piedade, ele está dizendo que a fé é segundo as atitudes que eu tenho em respeito a Deus. E isto significa tanto eu fazer algo, quanto eu deixar de fazer algo. E nisso eu chamo a minha e a sua atenção. Meu irmão e minha irmã, num momento tão difícil, caótico como esse, você tem confiança de que você está servindo a Deus? Você tira mais tempos para bebedeiras e farras do que para ler a palavra de Deus, do que para pensar na palavra de Deus. Você lembra primeiro e fica todo alegre com pessoas antes de se alegrar com Deus de verdade. Então, aí eu lhe questiono a mim e a você. Estamos tendo fé de verdade? A fé nasce ouvindo a palavra de Deus. Mas a fé que agrada a Deus, que chama a atenção de Deus, a fé aperfeiçoada, uma fé completa, ela é por meio das atitudes que eu tomo. Eu faço ou eu deixo de fazer alguma coisa, não por causa da religião. Porque Tiago está dizendo aqui, ó. Porque Paulo, na verdade, aí eu vou entrar agora nesse mérito, não vou entrar agora. Porque aqui está dizendo que eu preciso tomar atitudes, atitudes que é de acordo com a fé que eu tenho, de acordo com o que eu tenho ouvido da palavra de Deus, as atitudes. Aí sim, eu vou tomar ações ou não vou tomar ações em respeito a Deus, porque eu tenho fé na palavra de Deus, porque eu ouço a palavra de Deus. Não é segundo padrões humanos, formalidades humanas, não. De modo algum.
Então, Tiago, ele não estava escrevendo nem acerca da lei e não estava escrevendo nem acerca do Talmud, que eram regras religiosas. Tá? Aí eu vou pontuar aqui, abrir um parênteses. Porém, se eu participo do ministério, e o ministério tem uma certa interpretação da Bíblia, que não diz respeito à própria Bíblia, eu tenho que respeitar, porque é o ministério que eu faço parte. Não adianta eu querer, eu não aceito isso. Não, é bíblico. Está respeitando a Bíblia? Tá. Não diz respeito à Bíblia? Não. Então, meu irmão, respeita as autoridades eclesiásticas da tua igreja, do teu ministério. O que custa? Isso exercita a tua disciplina. As autoridades, igual está lá em Romanos 13, é para exercitar a disciplina, exercitar respeito. Então, as autoridades são para isso. E tem outra coisa, se uma autoridade errar na sua igreja, a culpa não é da Bíblia, é dessa autoridade. E essa autoridade é que é reprovada pela Bíblia, porque a Bíblia reprova os maus feitos dos homens, louvado seja Deus. Por isso ela é tão verdadeira, ela é tão real. Primeiro tópico, nós olhamos aqui, a fé bíblica se manifesta em obras. Só que eu tenho que pontuar aqui também, olha só. A fé não se manifesta por obras da lei. Romanos capítulo 3 e o versículo 20. Eu quero ler com você, meu irmão e minha irmã. Romanos capítulo 3 e o versículo de número 20. Olha só o que aqui diz. Olha. Missionária Socorro Mavinier, obrigado pelo carinho, está conosco. Domingas Teófilo, Poterrânea, obrigado pelo carinho. Deus nos abençoe de uma forma especial. Romanos capítulo 3, versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Olha só. Sabe por que a fé bíblica, ela não é gerada pelas obras da lei? Porque se eu agir com fé por uma obrigação, logo não é fé, é regra. Por isso que no Novo Testamento, principalmente, com a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça e a verdade vieram por meio do Senhor Jesus, essa salvação é pela graça, por meio da fé. Olha só. Ou seja, eu conheço a graça de Cristo, que eu sou chamado a servir a Deus com liberdade. Por causa dessa liberdade, eu respeito a lei do Senhor, mas não é mais por regra que eu respeito. É por graça, é por favor imerecido, é por gratidão, é por amor a Deus. Os irmãos estão entendendo? Não é pela as obras da lei, não é por respeito à lei. Por quê? Porque aí eu estou agindo com obrigação. Eu não estou agindo por sinceridade. Eu estou agindo por mero formalismo religioso. Do mesmo jeito, não é por causa de padrões religiosos das igrejas, não. Senão eu estou agindo por obrigação, não é por amor. E como isso tem acontecido? Quantas vezes as pessoas vêm para o culto, não por gratidão a Deus, não por graça. Não, vem porque tem que cumprir uma tabela, porque se diz que é crente, se deixar de vir para a igreja, vão pensar que você está deixando de ser crente. Não, meu irmão, não faça isso. Mude o teu pensamento, renove o teu entendimento. Pratique essa obra que manifesta a tua fé. Tenha essa atitude de cultuar, de servir a Deus por graça, por gratidão, por alegria com Deus, por prazer em Deus. Se você respeitar os mandamentos do Senhor, é como está no Salmo 119, onde nós lemos versículos 137 a 144. Lá está escrito que é por prazer na lei do Senhor, é por prazer no mandamento do Senhor. Não é por obrigação, não é por regra. Por isso que não é por obras de lei, né, da lei. Paulo pontua isso. Gálatas capítulo 3, eu também vou ler, versículo de número 21 ao 25. Olha só o que diz. Gálatas capítulo 3, versículo 21 ao 25. Aqui é Bíblia, aqui não é achismo não. Também não é teologia fora da Bíblia.
Aqui é Bíblia. É Logioteus, é os ensinos de Deus. É a verdadeira teologia, ela vem da Bíblia. A Bíblia é a fonte dela e a teologia é uma serva da Bíblia Sagrada. Gálatas capítulo 3, versículo 21 até o 25. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De modo algum. Eu não estou aqui falando contra a lei do Senhor. Não estou falando contra a Torá. Não estou falando contra o Antigo Testamento, os mandamentos de Deus. Não. Porque eles são maravilhosos, eles são benditos. Eles ajudam a nossa fé, eles cooperam com a nossa fé. Mas eles, se eu agir por obrigação, com os seus preceitos, seus mandamentos, eu estou saindo fora da fé na graça, né? Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. E eu e você sabemos que nós erramos muito, não é? Seres humanos, nós falhamos muito. Quantas vezes nós deixamos de conferir com o Senhor, com a sua lei, o que nós devemos fazer nas nossas vidas, né? Por reverência, por respeito, temor a Ele, né? Quanto nós erramos. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Olha só. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de pedagogo, professor, ensinador, regrador, tutor, ou seja, aio. Os irmãos entenderam o que isso aqui está dizendo? Cooperando com o que eu estou falando. A lei do Senhor, o Antigo Testamento, serve para iniciar a minha fé, para eu aprender. Mas ela não consegue aperfeiçoar a minha fé de modo que eu agrade a Deus. Por quê? Porque ela é imperfeita? Porque ela é errada? Não. Porque eu sou imperfeito. Porque eu sou errado. Nós somos errados. Então, ter fé é você iniciar a sua fé, receber a fé através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, o que ela diz, e aperfeiçoar agindo com graça, com gratidão, com reverência, com respeito, com piedade. Não por obrigação, porque a lei está dizendo. Porque a palavra de Deus está dizendo, não, é porque eu amo a Deus, eu respeito a Deus, eu considero que Deus em Cristo Jesus fez por mim, e por quanto o Espírito Santo, Deus no Espírito Santo, está me tolerando, me ajudando todo dia, me convencendo do pecado, da justiça, do juízo, me ajudando a mortificar as obras da carne, me dando força para continuar, para perseverar, sim, porém, a decisão de agir é minha e sua. A responsabilidade é nossa. E aqui eu vou para o segundo tópico, já para encerrar. Ter essa fé bíblica, ela é muito benéfica. É muito bom termos essa fé na Bíblia. E da Bíblia. Primeira carta de Pedro, para encerrar. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. E o versículo de número 5 ao versículo de número 7. Olha só o que aqui diz. Que mediante a fé, nós estamos guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, e que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual, não havendo visto, amais. Olha aí, servindo a Deus por graça. Presbítero Oscar Marinho, a paz do Senhor, é um dos vice-presidentes da Assembleia de Deus CA7 em Aliança do Tocantins. Servimos a Deus juntos aí. Nos meus 10 anos de fé, nós servimos a Deus juntos. Ele tem mais de 20 anos servindo a Deus. A alegria do Senhor estar conosco. Um abraço para o senhor, para a sua esposa, viu? Tem o nosso carinho, o nosso respeito. A hora que puder, vem aqui e nos visite. Olha só o que aqui está dizendo. Que por meio dessa fé, eu tendo essa fé, eu vou ser guardado por Deus. Tanto guardado no corpo, quanto guardado na alma.
Temos exemplos na Bíblia de pessoas que foram guardadas no corpo, ou seja, foram livres das perseguições, venceram seus inimigos, né? Conquistaram bênçãos de provisão, né? Então são servos de Deus que, por meio dessa fé, que é a fé bíblica, eles foram guardados no corpo. Mas tem muitas vezes que Deus vai nos guardar na alma, como ao exemplo de Jó. Jó perdeu seus 10 filhos, Jó perdeu todo o seu patrimônio, a mulher não considerava a fé de Jó mais, os amigos de Jó estavam acusando ele que ele tinha pecado, né, que ele tinha errado. Então assim, Jó não foi guardado naquele momento no corpo, mas Jó foi guardado na alma. Deus deu força a ele para ele resistir, para chegar até o momento que Deus queria, né? Para restaurar tudo que ele tinha e ser honrado através da vida de Jó. A verdade, através da fé de Jó, de que Deus, ele guarda, não só no corpo, mas também Deus guarda na alma. Eu não abandonando a fé nele, eu superando as dificuldades, sendo mais forte que as dificuldades. E o exemplo também está nos mártires da igreja, meu irmão e minha irmã. Nós temos a Felicidade, qual é o nome das mulheres, rapaz? É dos mártires aí da história da igreja. Eu só lembro da Felicidade. O que acontece? Ela estava grávida e pela lei romana naquela época, né, ali mais ou menos no entre o século I ao século II depois de Cristo, ela foi presa, né? Ela foi denunciada como cristã e ela foi presa, né? E ali todo dia a família dela visitava ela lá, né? Tem misericórdia do teu filho, tem misericórdia da tua mãe, nega teu Jesus, nega essa fé no Cristo. E aí ela apontava, né? Ela apontava para um balde de água e dizia assim: pai, olha aquele balde de água. Ele pode ser mais do que ele é? Ou pode querer ser mais do que ele é? Aí o pai dele: não, pois é, assim sou eu não posso deixar de ser cristão, é o que eu sou. Então, ter essa fé é isso, é ser um crente de verdade. A minha fé nasce na Bíblia, a minha fé é aperfeiçoada, porque eu vou agir com respeito a Deus, observando a sua palavra, porque eu amo a Deus, por graça, né? E aí o que acontece? Essa mulher, ela teve o parto, né? Ela deu à luz seu filho, porque uma mulher grávida não poderia ser morta ali pelos romanos, né? Pelo menos os seus conterrâneos, os naturais de Roma, os cidadãos, né? E ela ficou muito feliz, né? Isso aí até um professor de história cristã pontua, né? Ela ficou muito feliz, por quê? Porque ela pôde ser martirizada, né? E ali ela foi lançada no Coliseu de Roma, e ali ela foi morta pela fé em Jesus Cristo. Então, ela não foi guardada no corpo, mas ela foi guardada na alma, porque a verdadeira fé bíblica, ter a fé bíblica, não é só crer no Deus que age no material, mas também crer no Deus que age no espiritual. Um Deus que tem um propósito insondável para as nossas vidas, muito mais do que nós pensamos, ou do que nós conhecemos de nós mesmos. No Salmo 139 diz que todas as pontuações de Deus acerca da nossa vida foram escritas no seu livro. Qual que é o livro que tem a história da nossa vida e o projeto de Deus? Está aqui. Então, quando eu tenho as atitudes da fé, por graça, por amor a Deus, pela minha fé que nasceu na Bíblia, né, na Bíblia Sagrada, eu estou cumprindo o propósito de Deus para a minha vida. Está aqui tão revelado, tão claro. Nós não precisamos hoje, nós temos que rejeitar. Existem servos de Deus com revelação, profecia. Eu creio nos dons espirituais, mas tem muita gente usando como malandragem. Tem muita gente usando como show. E é por meio dessa fé bíblica que a gente fica livre disso. É isso que é ter fé de verdade. Não é essa fé que as pessoas dizem que é uma fé cega, não. Não é uma fé cega, não. É uma fé que enxerga, porque Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que nós não enxergamos por vista, mas por fé. Então é uma fé que enxerga sim, mas ela enxerga não de acordo com os padrões materiais, mas com os padrões das Escrituras Sagradas, né? Então eu creio que nós entendemos, compreendemos o que é ter essa fé. E como ela é boa para nós, ela nos guarda, tanto no corpo quanto no espírito.
E eu espero com isso que nós tenhamos sido corroborados, fortificados na fé. Estamos vivendo um momento difícil, mas Deus não perdeu o controle, não. Tenha essa fé, essa fé. Deus pode guardar o seu corpo, mas muito mais, Deus pode guardar a tua alma. Ele tem vida eterna para nós. E sabe como é que foi conquistado tudo? Em Cristo Jesus, no altar da cruz do Calvário. Lá em Hebreus capítulo 12 e o versículo número 2, diz que Ele é o autor e consumador da fé. A fé bíblica, a fé que enxerga, ela olha para Jesus, autor e consumador da fé. Tudo pela sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar nesse momento, por mim, por você, encerrando esse trabalho. Senhor nosso Deus, nós estamos vivendo um momento muito difícil, muito caótico. Um momento que traz muitas dúvidas, até mesmo acerca das promessas do Senhor e da fidelidade do Senhor. Mas nessa noite nós estudamos, nós aprendemos pela Tua Palavra o que é verdadeiramente ter fé no Senhor. O que é ter a fé no Senhor. E nos ajuda a desenvolvê-la. Não é fácil, nós somos humanos. Mas aquilo que é impossível para os homens, tudo é possível para o Senhor. Pedimos o auxílio da vossa presença, Espírito Santo, estimulando a nossa fé, ampliando a nossa convicção na Tua Palavra, nos ajudando a termos uma vida com o Senhor, um relacionamento com o Senhor, através dessa fé, através das nossas atitudes, agindo de acordo com como agrada ao Senhor, ou deixando de agir por respeito e reverência ao Senhor nosso Deus. Nos ajuda a superar esse momento com fé. Dai-nos fé para nós superarmos todas essas dificuldades e nós podemos sair vitoriosos, sobressair, superando todas essas dificuldades, ou no corpo ou na alma. Porque no Senhor nós esperamos uma vida eterna. Nós não esperamos no Senhor só nessa vida, mas na vida que há de por vir. E assim, nesse momento, eu oro ao Senhor e eu peço a bênção do Senhor sobre a vida de nós todos, nos guardando de tão grandes males. Assim eu oro, assim eu agradeço por fé, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, obrigado pelo carinho, obrigado por vocês que permaneceram, obrigado por vocês que participaram. Deus nos coroe de êxito e vitória. Esse ensino, só o ensino, vai estar no meu canal do YouTube, Suficiência das Escrituras. Visita lá, se inscreva no meu canal, compartilhe o que está ali. O meu propósito é divulgar a palavra de Deus. Um abraço a todos, uma ótima noite, na paz do